Cara, a situação do Equador, enquistado ali entre a Colômbia, a Bolívia e o Peru, os três maiores produtores de cocaína do planeta, né, explodiu depois da fuga desse Adolfo Macias, o Fito, né, chefe dos Choneros, que é um dos PCCs que atua por lá, né, e do anúncio das providências que o presidente Daniel Noboa tinha feito de construir mais presídios e isolar os chefões presos em cadeias dispersas por todo o território nacional para anular as lideranças do crime organizado, como o Brasil fez lá no passado. Era a mesma política. Na segunda-feira, dia 8, o Daniel Noboa, no cargo só há 3 meses, declarou a existência de um conflito armado interno. E naquela noite a coisa explodiu. Os ataques do crime organizado, com rebeliões nos presídios, bandidos armados correndo pelas ruas e atirando, sequestros e execuções de policiais filmadas e divulgadas, explosões de carros-bombas, e tudo culminando com aquela invasão armada de uma estação de televisão durante um programa ao vivo, e com a ameaça de assassinar os funcionários diante das câmeras, ficando horas no ar ali. A situação ficou tão crítica que as aulas foram suspensas e até os hospitais fecharam as portas. Na terça-feira, dia 9, o Noboa declarou o país em guerra, e as 22 facções, ele declarou as 22 facções do crime organizado que atuam no país como terroristas, e pôs o exército na rua, com ordens e garantias especiais para neutralizar qualquer atacante. Vários países se solidarizaram com Noboa, e com o povo equatoriano. O Milei ofereceu tropas, O Peru e a Colômbia trancaram as suas fronteiras, para o pessoal não conseguir fugir. Joe Biden se prontificou a enviar ajuda, E não é para menos, gente. A droga hoje é um flagelo, no mundo todo. E movimenta tanto dinheiro, que já tem um claro esboço aí no ar de federalização dos cartéis nacionais de traficantes, abarcando desde o México até o extremo sul da Patagônia, com epicentro no Hezbollah, que é outro parceiro preferencial do Lula no Oriente Médio, que se propõe a ser o hub global de governança do tráfico internacional da cocaína. Um dos centros nevrálgicos dessa operação de coordenação é na tríplice fronteira, do Brasil com o Paraguai e com a Argentina. E o Hezbollah é também quem negocia hoje os tratados de livre comércio entre os controladores aí da produção mundial de cocaína, e as máfias que dominam cada mercado nacional de consumo, e de outras drogas, de cocaína e de outras drogas, da Europa para o leste. Então, o PIB da droga, gente, é muito maior hoje do que o de muitos países do mundo. E mesmo assim, o Brasil lulista estava mais interessado na quarta-feira, dia 10, em se solidarizar com o Hamas, com o endosso por escrito à iniciativa da África do Sul para condenar Israel por genocídio, do que com o cerco do narcotráfico ao Equador, que estava mobilizando o resto do mundo inteiro. E depois de mais de 2 dias de silêncio, na sexta-feira, só na sexta-feira, diante da repercussão que estava pesando, o governo anunciou que estava pondo a Polícia Federal em contato com as autoridades equatorianas para prestar ajuda e tal. É um sinal de que o PT ainda não está ignorando totalmente as pesquisas de opinião pública. Mas, de qualquer jeito, gente, é pouco provável que aconteça coisa parecida com o que está vendo no Equador aqui, nessa altura dos acontecimentos. Não, pelo menos, daquela forma tão explícita. A nossa guerra
com os narcotraficantes, né, já está normalizada, né? E boa parte dos nossos mais de 40 mil assassinatos por ano se devem a essa guerra. Mas no resto tudo é diferente, né? No Equador, os lados são perfeitamente nítidos. O governo é o inimigo do crime, que confronta esse governo abertamente. No Brasil, as fronteiras são bem menos nítidas. Aqui, pensem bem, gente, nunca teve fuga de chefões do crime organizado dos presídios. Eles todos saem andando pela porta da frente das prisões, com alvará do STF, cobertura ao vivo pelas televisões e pedidos de desculpa do Poder Judiciário, além de ordens expressas de restituição dos bens comprados com o dinheiro da droga aos seus legítimos donos, como de resto já está acontecendo também com a legião aí dos corruptos descondenados, um novo a cada dia. 32 chefões do crime organizado presos pela polícia foram soltos pela justiça nos últimos 7 anos, segundo uma contagem feita pela Folha de São Paulo numa matéria recente. E o Lula sempre foi um aliado formal das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, né, que é um dos mais antigos protagonistas desse movimento de politização da indústria da cocaína sul-americana, né, que sustentou uma guerra sangrenta contra a Colômbia por quase 30 anos, né, ao longo dos quais as Farc sempre mantiveram um assento oficial no Foro de São Paulo, criado pelo Lula para o Fidel Castro. E tem provas, gente, nunca muito veementemente negadas, né, do uso intensivo do dinheiro da droga nessa grande obra de ressurreição dos partidos e dos governos de esquerda na América do Sul, que foi promovida pelo Foro de São Paulo. O último movimento do lulismo, depois de reconduzido à presidência da República, de que eu tenho registro, né, em matéria de regime carcerário aí para os chefões do tráfico, aponta na direção inversa dessa pretendida pelo Noboa. Em 25 de janeiro de 2023, né, numa das primeiras ações do governo recém-empossado, o Flávio Dino, que era ministro da Justiça, mandou trazer o chefe máximo do PCC, o Marcola, né, que estava preso em Rondônia, para o mesmo presídio em Brasília, onde esse governo mantém presos aí os seus terroristas, né, que são aqueles do golpe de 8 de janeiro, né, entre os quais se destacam, vejam vocês, né, o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que ao longo de todo o governo Bolsonaro ganhou prêmios internacionais pelo recorde mundial de apreensão de drogas, né, e que foi festejado pelo mundo inteiro pelos prejuízos que ele infligiu a esse que agora está como seu vizinho de cela. E o passo seguinte, gente, agora, nos primeiros dias de dezembro passado, foi trazer de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde ele estava preso, o número 2 do PCC, esse tal Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, né, para o mesmo presídio onde eles enfiaram Marcola em Brasília. E nenhuma explicação foi dada para esse movimento, né, mesmo porque, como em tudo mais, né, essa explicação não foi pedida ao governo pela mídia militante. Né. E de lá para cá, gente, é o que nós temos visto, as coisas evoluíram num grau suficiente para justificar que prefeitos como o da antiga capital da República, né, acossados pelo tráfico, né, vão se queixar nas redes sociais e não nas delegacias, né, o que é um dado, no mínimo, sintomático. Né. Em todo caso, é baixíssima a probabilidade de ter rebeliões nas prisões brasileiras nessa altura. Né. Lá atrás, quando o Geraldo Alckmin ainda era o Geraldo Alckmin, aconteceu em São Paulo uma coisa parecida com o que está acontecendo hoje no Equador. Né. O PCC emitiu um salve contra o primeiro governo Alckmin,
né, que tinha espalhado pelos cantos mais remotos do Brasil os chefões do tráfico que dominavam e dominam ainda os nossos presídios. E aí vocês se lembram, né, mais de 500 pessoas, a maioria policiais, foram friamente assassinados na rua no episódio que deu início à carreira do Alexandre de Moraes, né, cujo escritório, que advogava para a Translurb, né, que era um esquema lá daqueles pirueiros da periferia de São Paulo, né, clandestinos, né, que tinham ligações tanto com o PT da Marta Suplicy quanto com o PCC, né, negociou uma trégua com Marcola em nome do governador de São Paulo. Foi isso que deu o start na carreira dele. Hoje, as nossas prisões continuam dominadas pelo crime organizado, né, que declara voto, né, e estronda vivas, né, a eleição do Lula, para que todo mundo consiga ouvir fora lá dos presídios. É esse o grau de ousadia, né, que está no ar. E até que as pesquisas se tornassem ameaçadoras para esse governo, em função da leniência com que ele trata o crime, né, tinha uma clara troca de amabilidades entre essas organizações e o governo, que em menos de um ano, né, já conseguiu desmontar o sistema de três poderes, suspender a vigência da Constituição e tratar a questão da alternância no poder com as inelegibilidades, né, mas que ainda não tem uma força armada. Agora, gente, com a configuração desse híbrido aí de tribunal irrecorrível com o poder executivo que governa o Brasil, sem quase nenhuma resistência, né, está definido no acoplamento agora de um braço político, cujo titular se define como leninista, né, ao braço policial que já vinha operando no Supremo Tribunal, né, e com o todo coroado com o fiel Ricardo Lewandowski, né, que já foi tudo nessa vida, né, de ministro do Supremo a advogado da JBS, né, metido no Ministério da Justiça, né, a quem vai caber, em última instância, o combate à ameaça do narcotráfico. Vamos ver quais vão ser os próximos capítulos.